Desde o início de Game of Thrones, profecias são, tanto na série quanto nos livros, algo muito importante e as pessoas estão um pouco decepcionadas com esse critério de profecias. Mas será que elas têm razão? Aqui estou eu mais um dia sob o olhar sanguinário da rainha. Saudações antarianos e antarianas, eu sou Gustavo Lopes, estou aqui para falar sobre profecias, mas antes de começar este vídeo, peço generosa e gentilmente para você que está me assistindo aqui, se inscrever no canal, dar o like agora no início do vídeo, que é o pagamento aí que eu peço para vocês, né, para vocês me darem um pagamento em likes e não em dinheiro, porque dinheiro a gente não tem, então dê like, porque like todo mundo tem. E também peço para que você acompanhe a gente em todas as nossas redes sociais, que eu deixo sempre aqui abaixo, tá tudo aí. Instagram, Facebook, Twitter, tá tudo aí. E lembra também de marcar aquele sininho lazarento, que se você não marcar, não vai te avisar que tem vídeo novo. Interaja sempre com a gente e deixa sempre a opinião de vocês nos comentários, que eu adoro ler. E sempre que eu tenho tempo, eu respondo vocês lá também. Não é muito fácil eu ter tempo, mas eu sempre tenho tentado arranjar ali uma brechinha de tempo para responder vocês e poder conversar um pouquinho com vocês. Bom, uma coisa que a galera tá bastante nervosa é esse lance de profecia, porque as pessoas estão bravas, porque Game of Thrones não está cumprindo as profecias. Mas eu não sei bem se isso é verdade. Na verdade, eu já sei se é verdade, porque eu já fiz meu dever de casa e eu estou fazendo aqui o vídeo para vocês. Mas a verdade é que, quando você vai ver toda a série tem 6 profecias. 6 profecias. 3 da Cersei, 2 da Daenerys e uma do Jon, que também é em respeito a Daenerys em teoria. Dessas 6, somente uma não é concluída. Então 5 delas são concluídas ou estão ainda para ser concluídas. Então por isso eu deixo aí na lista de concluídas. Isso dá um total de cerca de 84% das profecias realizadas, enquanto somente 16% delas não foi realizado. Então é um percentual bastante alto. Game of Thrones realiza sim as profecias. Eu vou citar todas, vou enumerar e dizer todas e farei paralelos com os livros para que vocês vejam a diferença entre série e livro, como o livro é muito mais rico, como o Martin escreve lindamente as coisas e vai amarrando, e a série não escreve tão bem assim, mas tenta fazer uma coisa um pouco mais enxuta para poder passar na televisão e amarra, talvez não de forma tão bem. Bom, vou começar pelas profecias da Cersei. As profecias da Cersei são muito parecidas com o que a gente tem nos livros. Lerei para vocês, para que não haja enganos aqui. A Cersei, ela entra na tenda da Meg, né? E aí ela vai e tira uma lasquinha aqui do dedo dela para dar sangue para a Meg. E a Meg, então, fala, você tem 3 perguntas. E Cersei faz, então, 3 perguntas. Ela pergunta quando ela vai se casar com o príncipe. Aí ela fala, não, você não vai se casar com o príncipe. Você vai se casar com o rei. E isso é verdade, a gente sabe. Depois a gente tem ali ela falando assim, então eu vou ser rainha. E aí a Meg fala, sim, você será rainha por um tempo, até chegar outra mais jovem e mais bela que irá arrancá-la do trono e tomará tudo de você. Depois ela pergunta se ela e o rei vão ter filhos, né? Ela fala, não, o rei terá 20 filhos e você 3. Aí ela fala, mas isso não faz sentido. E a Meg completa, de ouro serão suas coroas e de ouro serão suas mortalhas. Fica de fora uma única teoria, aliás, profecia, que é a profecia do Valonqar. Isso é tudo muito parecido nos livros, muda uma palavra ou outra, né? Nos livros é um pouco mais floreado isso daí, mas no fim, quando ela fala de ouro serão suas coroas e de ouro serão suas mortalhas, ela ainda completa. E quando suas lágrimas já estiverem secado, ou quando você já estiver se afogando em suas lágrimas, depende aí da versão e da tradução que você esteja lendo, o Valonqar virá e envolverá suas mãos em sua pálida garganta branca para lhe tomar a vida. Valonqar é uma palavra do Alto Valeriano que significa irmão mais novo, ou seja, o irmão mais novo de Cersei, ou dependendo da interpretação, qualquer irmão mais novo, virá e vai enforcar Cersei até a morte para tomar a vida dela. Depois que ela já perdeu tudo, o Valonqar mataria Cersei. Isso a série deixa de lado. As pessoas têm brigado muito. Valonqar, o Valonqar. Não, isso aí eu tenho que dar o braço a torcer. A série não
existe, não colocou esse negócio de Valonqar, não existe essa profecia na série. Então eles foram coerentes em não ter Valonqar matando Cersei. A morte dela foi ruim? Foi ruim, mas foram coerentes com esse lance do Valonqar. Então não há por que a gente ficar batendo na série por conta disso. Agora a gente tem uma muito boa, que é a da Daenerys na Casa dos Imortais. Eu tenho um vídeo sobre isso, inclusive tenho 2, mas vou deixar aqui só a versão atualizada, que eu vou deixar aqui nos vídeos recomendados, ou aqui, em algum canto vai estar e vai aparecer para vocês. Eu vou também aqui ler, porque é muito pequena a passagem dos Imortais na série e nos livros é linda, é realmente linda mesmo a passagem dos Imortais. Vamos primeiro para a série. Na série a Dany entra em uma porta, né, são várias portas, ela entra em uma porque ela ouve o barulho dos dragões dela e quando ela passa por essa porta ela entra na Sala do Trono. Nessa cena é neve que tá caindo, gente, não é cinzas. Cinzas pode sim ser no próximo episódio, tem muita gente comentando no vídeo passado falando, cara, não é neve, é cinza. Eu tô achando que pode ser os dois, porque na 7ª temporada o inverno chega, então tem que ter neve, não é possível que não tenha neve em algum momento. Mas pode sim ser cinza e só cinzas, porque quando a gente queima as coisas a gente tem cinza, e cinza, dependendo de como for, é meio branco, né? Então eu posso ter realmente me enganado ali. Mas nessa cena é neve, eu tenho certeza que é neve, porque é neve mesmo, a gente vê que é neve. Então ela entra na Sala do Trono, que está coberta de neve, e ela olha para cima, e quando ela olha para cima, ela vê que está tudo destruído, e parece que pegou fogo ali na Sala do Trono. E ela vai andando ali em meio à neve na Sala do Trono e sobe as escadinhas para chegar ao trono. Ela vai colocar a mão, mas ela não toca no trono de ferro. Ela ouve os dragões dela e vai. Ela passa por uma porta, então ela atravessa a muralha, né? As comportas da muralha se abrindo para ela passar, né? E aí ela passa lá, ela encontra uma tendinha onde ela vê o Drogo e o Rhaego, né? Os dois juntos. Eles têm ali um breve momento, mas ela deixa os dois e vai de encontro aos dragões dela. E aí acabam as visões. É assim que é na série, né? Agora eu vou ler para vocês como é extenso e lindo a parte dos livros, que eu anotei tudo aqui para ficar tudo perfeito. Bom, quando ela entra na Casa dos Imortais, ela vê uma bela mulher nua que estava estendida no chão, sendo violada por quatro anões com cara de rato, né? Que estava sugando toda a vida dessa mulher. Essa mulher é o Westeros e os 4 caras são uma alusão à Guerra dos 5 Reis. Mas Gustavo, 4 não são 5? Nessa época, o Renly já tinha morrido, portanto 4 reis que restavam vivos ali estavam acabando com Westeros, né? Com a guerra, né? Estavam acabando com aquela mulher bela que tinha tudo para ser muito grande e eles estavam sugando toda a vida dela. Depois ela vê um festim de cadáveres abatidos segurando copos, colheres, comida e ela olha para um lado e tem um cara no trono sentado, ele tem cabeça de lobo e uma coroa de ferro. Isso no segundo livro é o George Martin avisando pra gente que vai ter o casamento vermelho, né? Dá a impressão, como eles têm copos, colheres, talheres, comida e etc., a gente percebe que isso ali era um banquete e tá todo mundo morto nesse banquete, assim como foi o casamento vermelho, e a gente vê o Robb, né, com a cabeça de lobo ali, ele tá sentado no trono, é um rei e é lobo, então a gente sabe que isso no segundo livro, o Martin avisando que ia acontecer lá no terceiro. Depois a Dany vê na Porta Vermelha, né, da casa onde ela cresceu em Braavos, eu já fiz até um vídeo falando sobre isso, né, uma teoria bem legal. E depois ela vê a Sala do Trono com o pai dela, o Harry II, o Rei Louco, mandando queimar toda a Porto Real ali, enquanto o Tywin estava saqueando a cidade. Depois ela vê num quarto, uma mulher tá deitada e parece que ela deu à luz a alguém. Eu não tenho certeza se ela tava segurando o bebê, mas eu acho que ela tava. E daí ela vê um cara que é muito parecido com o Viserys, só que ele era mais alto e um pouco mais corpudinho. E daí ele olha pra ela e fala assim, Aegon, que nome melhor para um rei? E daí ele olha pra trás e fala que ele é o príncipe que foi prometido e é dele a canção de Gelo e Fogo. Aquele era o Rhaegar Targaryen e aquela mulher a gente não sabe se é Elia Martell ou se é Lyanna Stark e aquele bebezinho pode ser Jon Snow. Logo depois ela ouve algumas coisas, né? Os bruxos da Casa dos Imortais falam algumas coisas. Ela ouve mãe de dragões, filha de 3. Ela então tem 3 profecias falando sobre 3 coisas que ela tem que fazer. 3 fogueiras terá de acender, uma para a vida, uma para a morte, uma para o amor. 3 montarias terá de montar, uma para o sexo, uma para o terror e uma para o amor.
E 3 traições conhecerá, uma pelo sangue, uma por ouro e outra por amor. Então, é isso aí que ela ouve. Depois ela vê a morte do Viserys, e aí ela vê um homem de pele bronzeada e cabelos prateados. Atrás dele a gente vê um estandarte com um garanhão pegando fogo, e atrás disso a gente vê uma cidade completamente incendiada. Fica claro que isso era para ser o futuro do Rhaegal, o garanhão que monta o mundo. Depois ela vê o irmão dela, o Rhaegar, morrendo no tridente, né? E daí ela vê um cara, um rei de olhos azuis sem sombra, que erguia uma espada vermelha, né? E ele não projetava sombra. Esse é o Stannis, provavelmente. Depois ela vê um dragão de pano oscilando sobre um mastro, né? E a galera, ei, dragão, não sei o que. Isso aí talvez seja o jovem Griff, né? O Aegon, que diz ser o filho do Rhaegar, né? E depois ela vê um grande animal de pedra voando na torre fumegante, exalando fogo e sombras. Isso deve ter alguma ligação com a Melisandre ali, né? Depois ela vê a égua que o Drogo deu pra ela, trotando pela grama, e um riacho, ele vai para um riacho, e no céu a gente tem um mar de estrelas, que foi a primeira noite dela com o Drogo. Depois ela vê um cadáver na proa de um navio com olhos brilhantes e morto, né? Óbvio, porque ele é um cadáver. E lábios cinzentos e um triste sorriso. Essa alusão é que, como ele está sorrindo e os lábios são cinzentos, então Greyjoy. Então é essa a ligação que a gente faz. E depois uma flor azul cresce em uma muralha de gelo, encenando um ar de doçura. Porque Jon, filho de Lyanna Stark, a Lyanna, a flor favorita dela era essa rosa vermelha, se eu não me engano era rosas do inverno, né? Essa rosa azul, aliás, essa flor azul. E aí ela vê essa florzinha crescendo em uma muralha de gelo, uma clara alusão a Jon Snow. Então, essa diferença, né? Você vê que nos livros a gente tem mais detalhes do que na série. Mas a gente não pode cobrar da série o que a gente vê nos livros, porque, afinal de contas, a gente tem que ser coerente. Então, a série confirmou bastante das teorias dela, né? A Cersei realmente se casou com o rei. Ela teve 3 filhos, e esses 3 filhos foram... Tem a coroa de ouro, que a gente pode fazer alusão na série, que eles... Tem os cabelos dourados por ser Lannister, e as mortalhas de ouro. Percebam que Joffrey, quando morre, tá usando dourado. Além do mais, quando o Tommen morre, ele tá usando dourado, e a Myrcella, quando morre, não está usando dourado, ela está usando rosa. Mas quando ela é enterrada com um vestido dourado. Então de ouro serão suas coroas e de ouro serão suas mortalhas. Então isso aí tá batendo. O rei realmente não teve nenhum filho com ela, mas teve 20. Enquanto que ela teve 3. Aí a gente pode achar 2 furos de roteiro nessa parte. O primeiro deles, que é o mais óbvio, é porque ela estava grávida agora. Então depende da sua interpretação nesse caso, se isso já era um filho e aí errou, ou se porque ela morreu antes de dar à luz ela realmente não teve um filho. Então conte 3. Mas aí entra o segundo furo, que é a Cersei falando, né, pra Catelyn, quando o Bran cai da janela, ela fala, meu primeiro filho acabou morrendo depois que ele nasceu e tal, e ele tinha cabelos negros e tal, o Robert ficou muito puto e bateu na parede até os punhos dele sangrar e tal. E então, se ela teve esse filho, ela teve 4 e não 3, e a profecia está errada. Tem gente que defende que a Cersei estava mentindo. O problema é que ela descreve o garoto, ela fala que o menino tinha cabelos pretos, e isso pode muito bem incriminar ela, né? Então eu acho que não faz sentido ela ter incriminado. Isso nos livros não existe, a Cersei nunca fala esse negócio de mais um filho de cabelos pretos. A série só usa esse lance dos cabelos pretos, e por isso a gente acredita que é verdade o que ela tá falando, que ela realmente teve esse moleque quando ela era mais jovem, né, e recém-casada com Robert, porque a série usa isso pra gente fazer a ligação. O primeiro filho e o único filho que ela teve com Robert foi aquele, de cabelos pretos e tal, entendeu? Porque esses outros agora tem tudo cabelo dourado Lannister, só pra gente fazer essa ligação. Então, tudo indica que seja verdade, esse é um furo de roteiro da série. Já a Daenerys, praticamente tudo que ela viu se realiza ou vai se realizar em algum momento. A gente teve agora ela queimando toda a cidade, então realmente a Sala do Trono, ela queimou, então ali sim parecia que estava queimado e está queimado porque ela queimou. Tem o lance da neve, e a neve pode ser tanto inverno, que já chegou em Westeros, né? E aí a gente teve essa temporada, como pode ser inverno, não só o Rei da Noite, né, que eu estou falando, também o inverno é a estação do ano, que pode ter chegado e chegou agora, né, na temporada passada, né, na final da 6ª temporada, aliás.
E também pode ser uma alusão porque neve em inglês significa Snow, Jon Snow. Então Jon Snow está no trono de ferro, né, ali, porque o trono está todo coberto de neve. Então pode ser isso também, por exemplo, a gente não tem como saber porque ainda não acabou a série. Ela cruza a muralha, realmente, ela vai além da muralha lá, então é isso daí, tudo foi cumprido. O que não foi cumprido? As profecias do Jon Snow, que é as profecias do Azor Ahai, não foram cumpridas. Eu classifiquei essas profecias como uma só. Essas profecias eu fiz um vídeo falando, explicando por que a Arya não é Azor Ahai. Então lá eu cito que tá errado realmente, a série estabeleceu toda uma mitologia para Azor Ahai, para príncipe que foi prometido, e jogou fora essa mitologia. Então, todas essas foram as profecias que a série criou, e acabou, algumas ela não seguiu. Ela poderia ter seguido muito mais o caminho que os livros seguiram, que é um caminho muito mais bonito e muito melhor, muito mais inteligente do que esse caminho que a série está seguindo. A série ainda tinha um agravante de que o Martin estava escrevendo os livros ainda, e quando ele estava no segundo ele sabia o que ia acontecer no terceiro, mas ele ainda não tinha escrito o terceiro livro. Então ele faz uma profecia baseada no que vai acontecer no próximo livro, que ele ainda nem tinha escrito, que poderia mudar, poderia acontecer um monte de coisa. A série não tem isso, porque tudo já estava escrito, né? Então, até o quinto livro, eles tinham tudo, e todas as profecias estão nesses 5 livros, né? Então, a série poderia ter feito um trabalho muito melhor, colocado muito mais coisa e amarrado tudo de maneira melhor. Então é isso. Praticamente a série amarrou todas aí as suas profecias, quase todas, né? E eu acho que algumas delas poderiam ter sido melhor, como por exemplo o lance da Daenerys mesmo. A Daenerys, ela ficou louca agora e a série fez profecias disso, né? Como eu já disse, ela chegou na Sala do Trono e estava queimado, né? Então, quem mais poderia ser além dela? Então, a série estabeleceu isso, mas foi muito rápida desenvolvendo isso e as pessoas estranham quando as coisas são muito rápidas, porque não dá tempo de você assimilar as coisas. A série poderia ter desenvolvido essa loucura dela em vários episódios, muitos episódios mostrando cada episódio um pontinho de loucura, uma coisinha assim. Na 7ª temporada a gente tem ela queimando os caras vivos, depois esquece tudo isso e a gente volta a ter isso só agora. Então a galera não consegue assimilar isso. Mas defendo que Daenerys sempre foi a rainha louca, mas a gente via por uma ótica diferente. A gente via pela ótica dela, que mostrava ela como uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela era demais, mas agora a gente sabe que ela não é nem deusa, nem feiticeira, nem demais, ela só é louca mesmo. Então a gente está tendo um outro olhar sobre a Daenerys, o olhar de fora e não de dentro. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, deixa o like, não se esqueçam de comentar, de marcar o sininho também, de se inscrever no canal se não é inscrito e acompanhar a gente em todas as nossas redes sociais. Muito obrigado, galera, e até a próxima.